Check-up no rádio, condutor Alcebiades Neto, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 90. Doutor Alcebiades, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Joelma, bom dia aos ouvintes, é um prazer estar aqui, pouco mais de um mês, né, sem vir. Pois é, rapaz. Retornei para conversar um pouco sobre resistência insulínica. E sair um pouco aí da política, entrar em saúde, né, aqui no nosso Panorama 95, nosso tema de hoje, o que seria resistência insulínica, né? Quais seriam as suas complicações e como tratar? Então, Marcos, resistência insulínica, né, muitas pessoas acham que é um diagnóstico médico, né? Mas na verdade a resistência insulínica ela é um fator de risco, né? Ou seja, é um estágio em que você tem um risco maior de desenvolver aí sim uma doença, né? Que nesse caso seria o pré-diabetes e o diabetes. A resistência insulínica na verdade é um esforço, né, que o pâncreas faz para produzir mais insulina e vencer a resistência que alguns órgãos do corpo tem na capacidade de colocar a glicose dentro deles, né? E isso se dá, né, basicamente pelo sedentarismo, pela colesterol alto, triglicerídeo alto, né? Se dá pela obesidade, né, pela hipertensão, enfim, essas doenças crônicas de uma forma geral, né, levam, né, a essa resistência insulínica, né? E sobretudo a má alimentação também. E essa resistência à insulina, ela traz alguns sinais, né? E um dos principais sinais que essa resistência insulínica traz é aquela famosa mancha escura que dá no nosso pescoço, né? No pescoço de algumas pessoas, que dá uma impressão, né, de ser um grude, né? Aquele sujo que dá na região do pescoço, na região das axilas, na região da virilha. Então isso pode ser sinal de resistência insulínica? Isso, é o sinal mais característico da resistência insulínica, é essa mancha escura, né? Junto com os sinaizinhos de carne que aparecem no pescoço, né? Que geralmente as pessoas não têm. E junto com essas manchas pretas, né? Que se chama acantose nigricans, aparecem essas manchinhas pretas, como se fossem sinais de carne, né? Popularmente conhecido como esses sinais de carne, que o nome técnico é o acrocórdons, né? Isso é um sinal, né, da resistência insulínica. Isso pode acontecer no pescoço, pode acontecer na axila, né? Pode acontecer na região inguinal, né? Na parte inguinal, e nas mulheres pode dar também na região das mamas, né? Embaixo das mamas, né? Então não é sujeira? Não é sujeira. E o mais engraçado é que as pessoas procuram dizendo: doutor, eu passei uma bucha, né, tirando com sabão para ver se saía, mas não sai essa mancha, né? E de fato ela não sai. Como é que trata? Então, essa resistência insulínica, Marcos, a gente consegue detectar ela através dessa mancha, né? Dessas manchas. Isso é o que a gente prega, né, na medicina, é a avaliação da clínica e do exame físico, né? Avaliando. Porém, laboratorialmente, assim, quando a gente faz um exame de sangue, a gente detecta naquela curva, naquele teste da garapa, né, na curva insulínica, nós conseguimos detectar uma insulina elevada, né, sem ou com essas manchas pretas. Então, a partir desse momento, né, o acompanhamento da pessoa que tem resistência insulínica, ela passa por um acompanhamento de um nutricionista, porque é importante, o mais importante, né, que eu sempre falo aqui, né, é a mudança do estilo de vida, né, com uma alimentação saudável, né, com menos carboidratos, há preferências por proteínas, por vegetais de uma forma geral, e um dos principais, né, formas de tratar isso é a regularização da atividade física, né. Quando eu falo em atividade física, eu falo aqui na atividade física resistida e de ter atividades de força, né? Atividade resistida que eu falo seriam aquelas atividades de longas, né? Caminhada, corrida. E quando eu falo treino de força, eu falo treino de musculação, né? Principalmente musculação, crossfit, né? De forma que essas atividades de caminhada, corrida, elas devem ser, né, 3 vezes na semana, né, por pelo menos 30 minutos, né, e essas atividades de força pelo menos 2 vezes na semana. Medicação específica
como por exemplo, a gente pega muito paciente usando metformina, né, com resistência insulínica, mas com glicoses normais, ou utilizando o Ozempic, né, que é a semaglutida subcutâneo, não há benefício no uso dessas medicações na vigência de resistência insulínica, né? Mas na vigência de glicose alterada, tudo bem. Mas só na resistência insulínica não há essa indicação de medicamento. É propriamente a mudança do estilo de vida. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 99205-3030. Será que é para o Dr. Alcebiades? Vamos lá. A pessoa apagou aqui a pergunta aqui, né? É interessante o quanto a atividade física está bem relacionada a essa questão da insulina, né? A atividade física, ela reduz, né, Marcos, essa resistência à insulina, né? Quando eu falo em resistência insulínica, eu falo muito daquela gordura no fígado, né? Que é o popular gordura no fígado e tecnicamente a esteatose hepática. Quando eu falo que existe uma certa dificuldade da glicose entrar nos órgãos, é porque no fígado, por exemplo, a resistência insulínica ela age, né, depositando gordura no fígado. No coração, por exemplo, age depositando gordura nos vasos, né? E aí aumentando o risco de infarto. No fígado, a esteatose, a esteatohepatite ou a cirrose. Então, em cada órgão, né, específico, a resistência insulínica ela tem um efeito indesejado, né? E a atividade física, né, regular, bem feita, ela reduz essa resistência, ou seja, permite que quantidades normais de insulina coloque a glicose dentro dos órgãos e evite, né, o excesso de insulina, né? E esse excesso de insulina, além de trazer manchas indesejadas, traz essas outras complicações, né? Como eu citei aqui, a principal é a esteatose hepática. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, vamos lá, agora sim, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor Alcebiades. Eu tenho uma curiosidade. Ele disse que essa mancha escura no pescoço, né, é uma indicação, né, de resistência à insulina. Esses sinaizinhos que a gente tem no pescoço, sinaizinhos tipo umas verruguinhas pretas, também é? Gostaria de tirar essa dúvida, porque minha família é toda de histórico diabético. E as mulheres da minha família, todas têm esses sinaizinhos no pescoço. E doutor Alcebiades? Eu precisaria ver, né, os sinais, mas se isso for associado a essa mancha preta no pescoço que eu falei, chamada de acantose, se tiver sedentarismo, obesidade associada ou sobrepeso, esses sinaizinhos escuros, que são esses sinais que são parecidos de fato com verruga, eles sim estão associados a um sinal, né, de resistência insulínica. Da mesma forma que essas manchas na axila e na região inguinal, né? O ouvinte pergunta aqui o seguinte, com relação agora à questão da diabetes, né? Como é que se identifica a diabetes? A diabetes, ela principalmente é identificada em testes de rastreio, né? Às vezes, na grande maioria das vezes, você não sente absolutamente nada, né? E em exames de rotina, né? Seja por uma história familiar de diabetes, seja para avaliação de uma cirurgia, enfim. Por algum motivo específico, você resolve fazer a glicose, né? E aí existe, até uns 15 dias, existia 4 formas de você dar o diagnóstico de diabetes, né? Aquele teste do dedo, em que fura o dedo acima de 200, né? Desde que você tenha sintomas, principalmente de perda de peso, né? Indesejada. A segunda forma é aquela da glicose na veia, né? Acima de 125. A hemoglobina glicada acima de 6,4, maior ou igual a 6,4. E o teste da garapa acima de 200 com 2 horas. Isso até há mais ou menos 15 dias. Até que na semana, alguns dias atrás, teve uma atualização nisso. Eles incluíram a curva glicêmica, que é aquele teste da garapa que fica coletando de 30 em 30 minutos. E eles viram que com 1 hora, se ultrapassar 210, antigamente não era, mas agora é, né? Um diagnóstico também de diabetes, né? Quando a pessoa não tem sintomas, é assim que dá o diagnóstico, né? Quando você tem sintomas, por exemplo, muita urina à noite, muita urina durante o dia, uma ingesta de água abundante, como se fosse ingere bastante água, mas mesmo assim mantém uma sede que não consegue passar, né? Uma perda de peso, né, indesejada,
muito provavelmente essa pessoa, né, precisa realizar a glicose porque há grandes sinais, né, sinais e sintomas que sugerem um diabetes. Tem mais pergunta. A diabetes está 210, a glicada. Mas as demais está tudo normal. Ele toma glifage 2 vezes ao dia e está caminhando todos os dias 30 minutos. É preocupante essa diabetes dele? Não existe glicada de 210, né? A glicada ela é em porcentagem. Ela varia em torno de 4 a 15, 16%, né? Talvez o que a ouvinte quis falar é a glicose média estimada ou a glicose de jejum. Ou o teste do dedo, né? Depende muito se está em jejum ou pós-prandial, pós-refeição. De toda forma, 210 ela é um valor elevado, né? Para o jejum é objetivado abaixo de 130, né? Para idosos que estão acamados ou idosos que têm grandes comorbidades, a gente preconiza o jejum abaixo de 150. E 2 horas após a refeição, né? Abaixo de 180 na grande maioria da população e abaixo de 200 nesses idosos acamados mais frágeis, né? Então 210, né, em todos os cenários, mesmo usando o glifage, né, que é a metformina, mesmo na atividade física, sugere que não está sendo suficiente para o controle e aí precisa ou intensificar a atividade física ou associar uma dieta mais saudável, né, com menos carboidrato, ou trocar a medicação, aumentar a dose do remédio, né? Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, doutor. Eu queria saber o seguinte do senhor: se existe algum tipo de fruta que reduz a diabetes, por exemplo. Eu, por exemplo, sou pré-diabético. O que é que eu devo fazer nessa situação? Eu tomo 2 comprimidos por dia de 500 gramas para pré-diabetes. Se existe algum remédio caseiro, alguma fruta que sirva. E aí, doutor Alcibiades? Uma pergunta complexa, né? Difícil de responder porque envolve um pouco de mística, né? Da região da gente. Mas de uma forma geral, assim, quais são as frutas que eu, pelo menos na minha consulta, não oriento a ingesta, né? Principalmente se tiver muito descompensado o açúcar. A melancia, a manga, a banana mais madura e aquela uva roxa, né? Das frutas assim que são que tem menos, que eleva menos a glicose, acredito que o abacate é uma fruta muito interessante, né? Mas chás, enfim, esses outros produtos caseiros, né? Tem algumas pessoas que utilizam chá de insulina, pata de vaca, né? Para tentar melhorar a glicose, né? De fato, eu não tenho como vir aqui na rádio estimular o uso em troca da medicação, né, ou de uma mudança do estilo de vida, porque é muito mais importante, né, a atividade, a alimentação saudável, do que propriamente o uso de produtos caseiros, até mesmo porque não tem estudos com esses produtos caseiros, né? Então eu não posso estimular o uso, mas tem como ser um adjuvante, ou seja, você pode fazer a medicação, você pode fazer atividade física, alimentação e adicionar, né, esses produtos caseiros, né? Então, isso pode ser um plus, né? Na verdade, ajuda, mas sozinho não é capaz de ter o benefício desejado. A ouvinte, ela colocou aqui, desculpa, a glicada é 8,8%, aquela nossa ouvinte. Isso. A glicada 8,8, né, ela está elevada independentemente do público, né? Então, o objetivo da hemoglobina glicada na população geral é que com o tratamento ela fique abaixo de 7%, né? Em algumas populações específicas abaixo de 8%. Então, independentemente da população, 8,8 é um valor considerado elevado e o diabetes está descompensado, precisa ajustar, né? Dr. Alcibiades Neto, ele é médico endocrinologista, está no Instituto Penedo, na rua Maria de Fátima Gomes, 1260, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 99647-7721. Do Instagram você pode localizá-lo aí, @Dr. Alcibiades Neto. Eu fui almoçar com minha mãe lá, domingo lá em Jardim do Seridó, disse, aqui tem um médico tão bacana aqui em Jardim, tão inteligente. Quem é Dona Socorro Martins? É Dr. Alcibiades Neto, conheço demais, né? Um abraço para Dona Socorro lá em Jardim, que Dr. Alcibiades também atende em Jardim Seridó, não é isso? Atende em Jardim
Acho que na última vez que eu fui sábado passado, o pessoal falou que sua mãe tem ido lá. Eu não conhecia, ela não se identificou, né? Pra gente conversar um pouco mais. Mas foi um prazer atendê-lo. Agradeço a participação, né? Desejo um bom dia, uma boa semana e até a próxima. 8 horas, a gente volta já já com mais informações aqui no